Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 12, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar já no verso 1. Eu vou ler ele com vocês, que fala assim: É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Então, olha só. Paulo, ele recebeu visões e revelações do Senhor. Ele recebeu revelações do terceiro céu. E mesmo assim, ele fala que o meu orgulho não me vale de nada. Então, isso é um ensinamento muito importante para nós. Dizendo que o nosso orgulho, ele não nos vale de nada. Amém? Então, a palavra do Senhor fala, né, que o Senhor resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Então, a gente deve tomar cuidado com com o orgulho, né, com o orgulho próprio, porque ele não nos serve de nada. Amém? Então, eu quero um pouquinho para frente, no verso 4 e o 5 eu quero ler com vocês. Que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de mergulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Então, olha só. O verso 6 fala assim: Se quisesse mergulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Então, olha só. Paulo, ele sabia de todas essas coisas, ele recebeu revelações direto do céu, direto do Senhor. E ele não estaria mentindo, né? Se ele quisesse falar, ele poderia falar. Ele falaria a verdade, né? Ele não estaria sendo mentiroso nem insensato. Mas ele não falou. E ele não se orgulhava disso. Então, olha que coisa interessante, que coisa importante, que ensinamento maravilhoso, né? Porque o que Paulo ele queria se orgulhar? Ele queria que se orgulhassem. Ele queria que, né, o orgulho dele era o seu testemunho de vida e a mensagem do evangelho que ele carregava. Então, ele queria que as pessoas vissem isso, que era o principal motivo dele, era a principal atitude, coisa na vida dele, que era o testemunho de vida dele, e as pessoas veem Jesus através da vida dele, a mensagem da cruz que ele carregava, né? Que ele espalhava, o evangelho que ele falava para as pessoas, é esse evangelho que ele queria que as pessoas conhecessem. Esse Jesus que ele conheceu, ele queria que as pessoas também conhecessem. Que maravilhoso ensino, né? Muito bom isso mesmo. Então, no 7, um pouquinho para frente, né? O 7 fala assim: Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então, olha só. O Senhor, as revelações eram tão importantes, tão maravilhosas, que o Senhor enviou algo para Paulo lembrar de quem ele era e de que ele não podia ser arrogante por causa dessa sabedoria, né, que ele tinha. Então, olha que importante não nos orgulharmos, né, das coisas, não sermos arrogantes, para que o Senhor não nos envie nenhum mensageiro aí, né, em nome de Jesus. Então, vamos lá. O 8 fala assim, ó, a segunda parte do versículo: Minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder, ele opera melhor na fraqueza. Então, eu lembrei de 2 Coríntios 4:17, que fala assim. 4:17, que fala assim: Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então, vejam bem. A graça do Senhor é tudo que nos basta, porque Ele já fez tudo o que era preciso. Ele nos salvou e Ele nos elegeu, né? Nos escolheu
Nós somos eleitos para passar com Ele toda a eternidade. Então essa é a maravilhosa graça, isso já basta para nós decidirmos sermos alegres todos os dias. Decidirmos que a mensagem que carregamos, o Jesus que carregamos, espalhar esse Jesus também para outras pessoas. Então olha só, né? Então por isso que fala, a graça é tudo que basta, porque o Senhor já fez tudo o que era necessário para ser feito. Amém? Então, dali no finalzinho ele fala, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Então, mais uma vez falando, né? Não é a minha força, não é a minha sabedoria ou o meu entendimento, não sou eu, né? Não é você ou não são as pessoas, é o que age através da vida das pessoas. É o Senhor, é o poder do Espírito Santo que age através da minha vida. Amém? No finalzinho do verso 10 fala assim, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando na nossa fraqueza é que o Senhor manifesta a sua glória. Então, Paulo ele já tinha entendimento de quem ele era, de tudo que espera na eternidade. Então, para ele, ser fraco era ser forte. Para ele, a graça era tudo que bastava. Ele sabia isso, ele tinha isso dentro de si com a verdade absoluta. Então, que isso também esteja em nós, né, no nosso entendimento, no nosso coração, espírito, que isso seja verdade absoluta na nossa vida também, amém? Em nome de Jesus, né? Então, um pouquinho lá pra frente, no verso 12, agora a parte B, fala assim, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres. Então, olha só, é preciso ter muita paciência para ser gerado compaixão dentro de nós, né? Compaixão para nós vermos os sinais, maravilhas na vida, agindo na vida das outras pessoas. Então, por isso que Paulo fala que é com grande paciência que ele operou sinais, maravilhas e milagres. E é isso também é conosco, né? Que a gente fortaleça, que a gente, como que eu posso falar? Que a gente exerça essa paciência da forma como Paulo exerceu, para que nós, por meio de nós, a gente também consiga manifestar sinais, maravilhas e milagres. Amém? Então vamos lá. Mais para frente, no verso 14, a partezinha final dele fala assim, eu não quero seus bens, eu quero vocês. Isso, leiam de uma forma que é o próprio Senhor falando para vocês. Falando para, né, vou ler como se fosse para mim. Sara, eu não quero os seus bens, eu quero você. Né? O Senhor falando para mim, é o Senhor falando para você. Ele não quer os nossos bens, mas Ele quer a nós, por inteiro. Não só uma partezinha, não só no domingo, ou não só um dia na semana, ou não. Ele quer nós por inteiros. Amém? Então, vamos lá. Afinal, os filhos, ainda no verso 14, afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Então, é o meu pai que está ajuntando riquezas para mim. Então, não é todo meu... Então, leiam dessa forma também. Porque essa responsabilidade o Senhor colocou para nós, né? Para nós pais e mães. Para que, assim como Ele faz, que Ele gasta tudo o que Ele tem conosco, que nós também gastemos com os nossos filhos. Né? A gente nos desgaste, a gente tem essa vontade, essa energia, essa alegria de passar tudo que é do Senhor, né? Discipular os nossos filhos e que assim eles conheçam o caminho da verdade. Aí, no verso 20 e 21, a parte final deles fala assim: temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. No 21, a parte final fala assim: porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Com esse verso eu lembrei lá de 2 Pedro
capítulo 2, verso 19, que fala assim. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, se nós não temos domínio próprio, se nós não conseguimos dominar sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, nós somos controlados por ele. E assim, nós voltamos a ser escravizados pelo pecado. Então, a gente precisa cuidar muito sobre isso, né? Pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente consiga exercer o domínio próprio sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, amém? Então, vamos lá. Até porque, né, o domínio próprio, ele é uma característica do fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele já habita dentro de nós. Então, essa característica, ela já está lá. Então, né, que a gente peça, continue pedindo, né, essa ajuda ao Espírito Santo para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga praticar e exercer o domínio próprio sobre as nossas situações, amém? Então, estes foram os meus comentários de hoje, né, de 2 Coríntios 12. Eu espero ter ajudado aí vocês na leitura, espero ter esclarecido algumas coisas. E até o próximo capítulo. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.